muitíssimo boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos viajar juntos por um país encantado, a Áustria, que se tornou o melhor do mundo em qualidade de vida sem abandonar suas tradições. Vamos visitar o castelo da Imperatriz Sissi. Luxo, beleza e história em 1.400 aposentos. Bem, a natureza é um capítulo à parte. Nós percorremos a mais antiga mina de sal do mundo. Atravessamos uma caverna milenar na rocha recoberta de gelo. E foi uma emoção voar sobre as montanhas do Tirol, o lugar onde foi inventada a tirolesa. Nós conhecemos o Jardim da Noviça Rebelde e experimentamos as tortas e doces considerados os mais saborosos da terra. E tem mais. Curtimos um baile ao som das famosas valsas vienenses. Então, convidamos você a fazer esta viagem com a gente. Arquitetura grandiosa, beleza, imponência. Logo que a gente chega, é difícil decidir para onde olhar. Parece que estamos entrando num mundo encantado, num cenário de filme. Um país pequeno, bem no coração da Europa, a Áustria tem pouco mais de 8 milhões de habitantes que se dividem entre o campo e a cidade. Conforto, muita tranquilidade e bem-estar. Aqui, a vida é assim. Viena, a capital austríaca, é desenhada por palácios e castelos que contam a história do país. No passado, a Áustria era um poderosíssimo império que queria conquistar o mundo. Hoje é um país moderno que se orgulha de outras conquistas. Viena foi escolhida pela 6ª vez consecutiva a cidade de melhor qualidade de vida no mundo. Vários fatores contam nessa escolha: educação, saúde, lazer, ar puro. Mas aqui, com certeza, 2 fatores pesaram muito nessa escolha: o verde e a qualidade da água. É uma água limpa, pura, que desce dos Alpes. Aqui você pode beber água em qualquer lugar. Olha. É uma água maravilhosa. Puríssima. A água abastece 900 fontes da cidade e também chega às torneiras de todas as casas. É só olhar com atenção a capital do país para entender por que a qualidade de vida é fundamental para os austríacos. Você não precisa ter preocupação com a segurança. Você anda com toda a tranquilidade na cidade de Viena, sem preocupações. O Manfred é austríaco, mas vive há 7 anos no Brasil. Ele veio para Viena de férias com a família. Além da segurança, o que Viena tem de mais assim especial? Eu acho que a escolaridade é um fator importante. Você nunca pensou em morar aqui, não? Sim, algumas vezes pela segurança, né? A educação das crianças, a família. A saúde pública, transporte público funciona, é uma maravilha aqui, você não precisa usar o carro. Carros, ônibus, bicicletas e muitas charretes. Este tipo de transporte, herança dos tempos imperiais, os vienenses fazem questão de preservar para manter viva uma época da sua história. Schönbrunn não é o maior, mas é o mais belo palácio de Viena. Ele ganhou importância por ter sido a residência de verão da família imperial, os Habsburgo. Foi aqui também que viveu Isabel da Baviera, a Sissi, que foi imperatriz da Áustria e rainha da Hungria. Sissi era uma imperatriz diferente. Ela não gostava e não se adaptou às formalidades da corte. Foi assassinada. A vida da imperatriz Sissi virou filme. A Sissi do cinema foi interpretada pela austríaca Romy Schneider, considerada uma das mais belas atrizes do mundo. A Sissi real também está assim, belíssima, nas telas espalhadas pelo palácio.
Isabel da Baviera, a Sissi, viveu no século XIX, na época em que Áustria e Hungria formavam um império. Era um tempo de requinte, esplendor e muita vaidade. Era aqui nessa parte do palácio que ficavam os aposentos íntimos de Sissi, a imperatriz. Ela era uma mulher muito vaidosa, preocupada com a beleza. E ela queria, acima de tudo, ser sempre magra. Daí, 3 vezes por dia, no mínimo, ela vinha se pesar nessa balança aqui. A Sissi tinha 1,74 m de altura e 1,80 m no comprimento do cabelo. Daí ela só lavava a cada 15 dias aqui, nessa espécie de salão de beleza. Ela vinha para cá e várias empregadas ajudavam a imperatriz a lavar e pentear toda aquela cabeleira. E era aqui o quarto onde a Sissi dormia. Quando a gente pensa em nobreza, não tem muito luxo, é um quarto bonito, mas simples. Agora, detalhe, toda essa madeira que a gente está vendo na cama e nos armários veio do Brasil, é o jacarandá brasileiro. Esse era o luxo da imperatriz. Schönbrunn é um palácio que simboliza todo um período de guerras, conquistas e poder. Ele foi construído com a ideia de tentar ofuscar a beleza e a grandiosidade do Palácio de Versailles, na França. Schönbrunn tem 1.441 aposentos, onde viviam mais ou menos 3.000 pessoas, a grande maioria empregados. Hoje, só 40 aposentos podem ser vistos pelo público. Schönbrunn é a atração mais visitada de Viena. Essa parte do palácio é conhecida como a Grande Galeria. Realmente é um lugar espetacular, é grandioso. Aqui, originalmente, era um salão de bailes, um salão de festa. Mas como esse palácio foi construído para ser uma residência de verão e os bailes aconteciam no inverno, esse salão acabou se transformando numa sala de audiência, numa sala de banquetes. Era também aqui neste palácio que o austríaco Mozart, considerado um dos maiores gênios da música, costumava se apresentar para os imperadores. No interior de Schönbrunn, o tempo era embalado pela música e pela dança. A valsa é uma das maiores tradições da Áustria. Esta vida de luxo e glória era possível porque os austríacos tinham um enorme tesouro, o sal, a base da economia na época imperial. É na Áustria que fica a mais antiga mina de sal do mundo. Essa cidadezinha aqui, Hallstatt, que parece um cenário, tem mais de 2.000 anos de história e é patrimônio da humanidade. Ela sempre foi assim meio escondida e principalmente super protegida por causa do seu grande tesouro, as minas de sal, que existem nessas montanhas aqui em volta. Elas são as mais antigas do mundo. Um lugar que até hoje atrai milhares de pessoas. A mina fica a 885 metros acima do nível do mar. Um teleférico nos leva até lá em cima. Por motivo de segurança, todo mundo que entra na mina, tem que colocar essa roupa especial. Que bom, não é? É meio esquisita, mas a gente tem que ir assim, todo mundo, olha lá, as pessoas vão trocando de roupa e a cor depende do tamanho, depende do peso. A gente não escolhe nada, eles vão botando, vão dando pra gente e pronta para entrar na mina. A entrada da mina de sal é por esta galeria, que foi inaugurada há mais ou menos 300 anos. Primeiro, é preciso percorrer este túnel enorme. Logo na entrada, um vídeo nos leva de volta ao passado. Dá para imaginar o trabalho duro na caverna. Fotos dos anos 30 e 40
também revelam o dia a dia dos trabalhadores no interior da mina. E a gente também aprende que os mineiros usavam a criatividade para percorrer túneis e galerias escuras e profundas. Bem, no passado, os trabalhadores dessa mina tinham que passar de uma plataforma para outra. São 14 e eles tinham que fazer isso o tempo inteiro. Daí, eles criaram uma maneira simples e prática de subir e descer sem cansar. Assim, ó. Pois é legal. É legal e funciona. No passado, para os mineiros, era um caminho de trabalho. Hoje, para quem vem conhecer a mina, é simplesmente diversão. A gente encontrou a Amanda e a Alexandra aqui na fila. Vocês sabiam que no passado, os mineiros, para passar de uma plataforma a outra, tinham que descer por esse tobogã? Vocês vão tambem? Não sabia. Eu não sabia. Pois é, por isso. Vocês vão fazer essa experiência? Vamos. Então eu quero ver. Alguém está com medo? É simplesinho, é fácil. Vamos ver, né? Então tá. Mas acho que é tranquilo, né? Então vamos lá, quero ver a primeira corajosa. Vai lá. A Alexandra tomou coragem também. Nessa galeria, a gente entende como era difícil, como era complicado extrair o sal no passado. Ele era retirado de rochas como essa. Olha o tamanho dessa rocha. Daí, para a gente entender melhor, eles colocaram esses pedaços de rocha aqui com sal, só que o sal está misturado a outros minerais. Daí, a pedra era colocada dentro d'água e o sal era separado. E a gente entende, né? Porque na época o sal valia tanto, valia mais que o ouro. O sal era tão importante que os trabalhadores recebiam em sal, não em dinheiro, o pagamento do mês. Foi assim que surgiu a palavra salário. Esta imagem refletida nas águas do Danúbio, o rio mais famoso da Europa, é um dos símbolos da Áustria. O Mosteiro de Melk, uma das mais belas construções do país, fica no Vale do Danúbio. Essa paisagem belíssima aos nossos pés é o Vale do Danúbio, que se estende por 35 quilômetros. E o rio Danúbio, olha, está ali, no fundo, lindo. Toda essa região é preservada, é patrimônio da humanidade, porque a arquitetura, as plantações se mantêm praticamente como no passado, como nos tempos medievais. E uma das características aqui, olha, são as plantações nas montanhas. Tudo isso que a gente está vendo é plantação de uva. Nesta época do ano, os damascos estão crescendo. No verão, os dias mais longos e cheios de luz deixam o Danúbio ainda mais bonito. É o melhor momento para se conhecer o Mosteiro de Melk. Essa construção espetacular, que originalmente era um castelo, foi erguida por uma família de duques e marqueses, os Babenbergs, que mais ou menos 1000 anos atrás doaram tudo isso para os monges beneditinos. Hoje, o Mosteiro de Melk é o mosteiro barroco mais bem preservado de toda a Áustria. Uma das preciosidades desse mosteiro é esse lugar, a biblioteca. São 12 salas iguais a esta, com 100.000 livros. Só nesse espaço que nós estamos, tem 10.000, sendo que o mais antigo de todos está aqui, olha. Esse, um tesouro. Esse livro tem 1.200 anos e foi escrito por um monge especializado em astronomia. Ele usava fórmulas da física para calcular exatamente quando cairia a Páscoa. A Áustria tem ligações tradicionais com o Brasil. A imperatriz Maria Leopoldina, por exemplo, que se casou com Dom Pedro I, era bisneta da imperatriz Maria Teresa da Áustria. Conta a história que, na corte,
Eram as mulheres dos imperadores que, na verdade, mandavam. Hoje, muitas brasileiras vêm ganhando importância no país. É bom viver aqui? Eu gosto muito de viver aqui porque eu nasci num lugar muito pequeno no Brasil, numa fazenda. Então, eu gosto de tranquilidade. Fátima veio de Goiás e hoje é vice-reitora da Universidade de Salzburgo. Ela é cientista, formada em biologia molecular e especialista em alergia. Fátima vive aqui há 25 anos. É um país que se esforça muito para ter qualidade e não quantidade. É a qualidade de vida, né? A qualidade do sistema social, é a qualidade de alimentos. Ela conta que a maior dificuldade foi falar alemão. Eu nunca tinha estudado alemão, então tinha a barreira da língua, que com certeza dificulta a integração. O marido austríaco facilitou? É mais fácil, com certeza. De onde vem assim tanta determinação, tanta coragem? Eu acho que eu colhi toda essa determinação da minha mãe. Ela sempre nos ensinou que o trabalho é uma coisa sagrada, que nos dignifica. E não importa o tipo de trabalho. Uma aventura no Tirol, pois é. Eu sobrevoei as montanhas da região numa tirolesa e entrei numa caverna na rocha milenar recoberta de gelo. Veja a seguir. Uma das maiores regiões da Áustria, o Tirol, ainda mantém uma arquitetura quase intocada. A capital, Innsbruck, é o acesso mais fácil para as montanhas dos Alpes. Esta cidade aqui embaixo, Innsbruck, mais ou menos 130 mil habitantes, cortada pelo rio Inn, é considerada a maior e o coração dos Alpes. Só a partir daqui é possível a gente chegar lá em cima, olha, no topo daquela montanha, mais ou menos 2.400 metros de altura, em 20 minutos. O mais comum é chegar ao topo da montanha de teleférico, mas muita gente prefere subir de bicicleta, outros vão a pé. O importante é chegar. À medida em que a gente vai subindo, os cenários vão se transformando. Os Alpes têm quase 200 mil quilômetros quadrados que se estendem por 8 países. Áustria, Itália, Alemanha, França, Suíça, Liechtenstein, Eslovênia e Mônaco. A parte austríaca é a maior, quase 60 mil quilômetros. A cadeia de montanhas geladas, coberta de pinheiros, é a moldura do país. Bem, de um lado dessa montanha, nós temos a cidade de Innsbruck aos nossos pés. Do outro lado, a paisagem é essa. Milhões de anos atrás, tudo isso aqui era mar. Hoje é o maior parque natural da Áustria. É um lugar realmente deslumbrante. O Parque Carvendel é uma reserva natural que tem uma beleza que impressiona, selvagem e silenciosa. É uma das mais belas paisagens dos Alpes. A região do Tirol é um centro de tradições. A atividade da tirolesa surgiu aqui nessa região do Tirol, na Áustria. É claro que no passado, não era um esporte, era a maneira que as pessoas tinham de atravessar montanhas, rios e desfiladeiros. Bem, daí, já que a tirolesa surgiu aqui, nós temos que ver como é que é, a origem dessa história toda. Na época ela não era um esporte, hoje é. Daí nós vamos fazer mais ou menos 2 quilômetros a uma altura máxima de 1.900 metros
e a velocidade que a gente vai chegar é entre 50 e 60 quilômetros. Então nós vamos voltar agora. Let's go! Uhul! A paisagem realmente é deslumbrante. Eu estou chegando! Nossa, essa parada final não estava... Everything alright? Um tranco e um susto, sem maiores problemas graças ao meu capacete. Acabou, foi maravilhoso, mas eu não posso imaginar como é que as pessoas faziam isso centenas de anos atrás por necessidade. A cada dia que passamos nesse país, uma nova descoberta. A Áustria tem a maior caverna de gelo do planeta, só que ela fica a mais ou menos 1.700 metros de altitude, olha, lá no alto daquela montanha. Nós vamos lá, mas primeiro a gente tem que pegar esse teleférico, depois caminhar mais um pouco, aí sim chegamos na caverna de gelo. Só que hoje, olha, o dia não está ajudando muito. Está chovendo, tudo nublado, muita nuvem, né? O tempo está bem fechado, muito frio. A temperatura agora é por volta de 8 graus, mas nós temos que chegar até lá em cima. E parece que dentro dessa caverna a temperatura sempre é abaixo de zero. Mas vamos nessa. Bem, a subida nesse teleférico é rápida, são mais ou menos 5 minutos. Nós estamos a mais ou menos 1.500 metros de altitude. A chuva está aumentando e o frio também, não é? Quanto mais alto, mais frio. Mas a gente chega nessa caverna de gelo. A temperatura é de 8 graus positivos, mas a sensação é de um frio de congelar. A entrada é grandiosa, mas um pouco assustadora. Essa caverna é verdadeiramente impressionante. Ela tem 42 quilômetros, mas nós só podemos percorrer um. Essa formação rochosa tem milhões de anos. Agora, o gelo só está aqui há entre 90 e 100 anos. Quando a gente olha em volta, né, até assusta, porque não tem uma única luz. A luz é a que a gente tem na cabeça e a luz da câmera. É um lugar único. Estas formações rochosas foram sendo esculpidas ao longo de milhões de anos pelas baixas temperaturas e pela água que penetra na montanha. Para chegar até a parte mais alta dessa caverna, é preciso subir 700 degraus. Mas à medida que a gente vai avançando, as formações vão ficando mais grandiosas, mais impressionantes. Agora, por exemplo, é difícil a gente saber o que é rocha e o que é gelo. E o frio, é claro, né, também aumenta. A temperatura aqui é sempre abaixo de zero. Agora deve estar mais ou menos 4, 5 graus abaixo, mas a gente ainda tem muito que percorrer dentro da maior caverna de gelo do mundo. Essa parede de gelo é a melhor imagem dessa caverna. Ela é a mais grandiosa de todas. Tem simplesmente 25 metros de altura e 30 de espessura. Bem, nós estamos só algumas horas nessa caverna e estamos quase congelando. O Sig tem 32 anos e trabalha aqui há 12. Simplesmente, ele trabalha 7 dias por semana, 8 horas por dia. Do you like this work? Você gosta desse trabalho? Sieg diz que sim, que gosta muito deste trabalho. Oh, mas tell me, you never stay sick? Você nunca ficou doente? No, not when I'm working.
Ele diz que não, que já está acostumado ao frio da caverna. have a cold, but not in here. Você trabalha num lugar escuro, gelado, e você gosta disso? Yeah, you have to Ele be diz a que certain sim, kind of muito, person. porque trabalhando aqui se aprende a dar importância à luz do dia, à luz do sol. Você tem namorada? Você tem família? I'm married with the cave. Ah, não! Então you are the Iceman. Ele disse que ele é casado com a caverna, ele é um homem de gelo. You are the Iceman. A gente vai continuar, que ainda tem muito gelo pela frente. O frio e o ambiente no interior da caverna mexem com a nossa imaginação. E cada um vê o que quer. Bem, depois de subir 700 degraus, é preciso descer outros 700. Mas daí a gente passa por um dos trechos mais bonitos dessa caverna. Olha essa formação de gelo. É um túnel. É um lugar muito especial. Depois de tanto frio e escuridão, precisamos de um pouco de calor e da luz do sol. E nesta época do ano, na Áustria, é fácil. Basta percorrer alguns quilômetros. Viena, a capital, está assim, cheia de gente alegre, barulhenta. Um bom momento para conhecer uma das maiores delícias deste país, os doces. Quem nunca ouviu falar das tortas vienenses? Bem, para quem gosta de doce, talvez esse lugar aqui seja um dos mais irresistíveis da Áustria. É dessa cozinha, dessa confeitaria que saem algumas das tortas mais tradicionais da cidade. E essa, por exemplo, olha, a torta de maçã, a Apfelstrudel, que acabou de sair do forno. Agora, ninguém resiste mesmo a essa torta aqui, a mais famosa da cidade. A torta de chocolate. Ela é mesmo irresistível e ainda leva uma cobertura de damasco. Meu Deus do céu, só de olhar dá vontade de comer tudo. Ele está ali finalizando e daqui a pouquinho ela está prontinha para a gente cortar e comer. Para muita gente, esse lugar aqui é um dos mais irresistíveis da Áustria. Era dessa confeitaria que no passado saíam os doces e tortas que abasteciam palácios e castelos da família imperial. E detalhe, as receitas se mantêm exatamente como no passado. Olha a quantidade de doces que tem aqui. O espetáculo dos cavalos mais bem treinados da Europa e um baile inesquecível. 80 casais dançando ao som das famosas valsas vienenses. É daqui a pouco. Mas o país também ficou famoso nas telas do cinema. Um dos cenários mais conhecidos da Áustria é esse aqui, o Jardim Mirabel, onde foram gravadas cenas inesquecíveis de um dos maiores sucessos do cinema, A Noviça Rebelde. O filme conquistou praticamente o mundo inteiro, menos os austríacos, que só agora, 50 anos depois, estão descobrindo a história da família Von Trapp. O filme mostra a vida de uma família que viveu aqui de verdade. Uma história de amor entre um nobre viúvo e uma noviça. Os dois se apaixonaram quando ela saiu do convento para ser a babá dos 7 filhos dele. O barão perdeu tudo durante a Segunda Guerra, quando Hitler invadiu a Áustria. Ele ficou pobre e fugiu com a família, que passou a viver da música. Uma das cenas mais marcantes da Noviça Rebelde foi gravada aqui, nessa escadaria. Quem não lembra do Dó Ré Mi? Foi o filme que eu mais assisti na minha vida.
E agora você aqui na Áustria, em Salzburgo, o cenário do filme, qual é a sensação? Olha, maravilhosa. Eu já estava querendo há muito tempo e consegui esse ano. O que te encantou mais? Esse jardim. O jardim realmente é fantástico. Jardim Mirabel, né? Mirabel. Você lembra da cena ali naquela escadaria? Lindo. Ele subindo, cantando. Dó, Ré, Mi, né? Dó, Ré, Mi. Mas bem antes da Noviça Rebelde, a Áustria já tinha conquistado o mundo com um gênio. Mozart, que nasceu nesta casa, na cidade de Salzburgo. Lembro que a primeira vez que eu assisti o filme Amadeus, do Mozart, eu fiquei completamente apaixonado e depois daquele dia eu sabia o que eu queria ser pro resto da minha vida. E Vinícius, 29 anos, conseguiu realizar seu sonho. Hoje ele é o regente da orquestra de Mozart, que tem sede em Viena. Esse mundo da música clássica, o mundo da música, mas da clássica em particular, é um mundo muito fechado. Sim. Como é que você fez para furar esse bloqueio aqui no país que é considerado o país da música? Sim, esse bloqueio realmente existe e é uma coisa muito difícil. Muitas pessoas falavam para mim, não, porque você começou um pouco mais tarde na música clássica. Como é que foi esse caminho até você chegar até aqui? Eu acho que eu comecei como praticamente todo músico brasileiro. Comecei tocando violão, amava a bossa nova. E então depois eu me apaixonei pelo piano. Então eu comecei realmente a estudar muito. E o meu primeiro passo para a música e para a carreira musical realmente foi na Alemanha. Estava com 18 anos, então eu vim para cá, eu comecei meu mestrado em Viena e logo depois de um tempinho, uns 6 meses, eu ganhei uma competição internacional para regência em ópera. Foram 50 participantes, mais ou menos, e eu fiquei em primeiro lugar nessa competição. E só de estar aqui dentro, só de pisar no palco, cada vez que eu entro com os aplausos e tudo, é uma sensação, é uma felicidade muito grande. Felicidade que Vinícius divide com a família. Agora você está casado com uma brasileira, você tem uma filha. A tua vida vai ser aqui na Áustria, aqui em Viena, ou você pretende voltar para o Brasil? Bom, isso é uma pergunta muito complicada. E a gente nunca sabe o que vai acontecer na realidade. É lógico que a gente sonha muito alto sempre. E eu acho que o sonho e a realização profissional é uma coisa que deve estar sempre na nossa vida. Eu sempre sonhei vir para a Europa, era um sonho meu, vir para a Europa, mas eu nunca imaginei que ia chegar tão longe, né? A música de Mozart, de certa maneira, também decidiu o destino da Maria. Ela conheceu o marido, um músico austríaco, durante as férias. Maria é engenheira civil e veio do Piauí. Gerald, você é músico, você tocava na Filarmônica de Viena. Como é que foi esse encontro? Você viu a Maria, vocês se apaixonaram? Foi amor à primeira vista? Sim, claro. Falei com ela e depois fomos num café e logo. A orquestra foi fundada por ele, pelo Gerald, em 1986. A mesma orquestra onde o paulista Vinícius é maestro. Maria e Gerhard têm 2 filhos, Sophie, 24 anos, e Philip, 22. Ele criou a orquestra e da onde surgiu essa ideia de você administrar? Porque, na verdade, ele cuida da música e você cuida do dinheiro. Como é que foi feita essa divisão? O meu primeiro trabalho aqui foi nas ruas, como esses vendedores que você vê. Meu primeiro trabalho aqui foi vendendo as entradas para o turista na rua. Como eu sempre gostei muito de vender, meu pai era sapateiro e tinha uma sapataria e eu vendi sempre. Então, para mim, foi fascinante esse trabalho, vender as entradas para o Mozart.
E até então ninguém nunca tinha conseguido vender tanta entrada na rua, era só um pouco de propaganda, e eu ia para a rua e vendia muito, e ele ficou fascinado com isso, como é que... Qual foi a principal dificuldade que você encontrou? Uma dificuldade grande foi a mentalidade, bem diferente, né? O quê? Diferente como? A mentalidade das pessoas, eu achava as pessoas frias, fechadas, diferente do nosso brasileiro, nordestino, né? Você sonha mais alguma coisa ainda? Meu sonho agora é meus filhos continuar crescendo o que a gente fez, e é o que está acontecendo, né? Eles já estão trabalhando com a gente, estão continuando o nosso projeto. É a música na Áustria conquistando gerações através dos séculos. Mozart começou ainda menino. Como esses garotos, os pequenos cantores de Viena. As idades variam entre 10 e 14 anos. O Robert tem 11 anos e é do Canadá. O Steve tem 12, nasceu na Áustria, mas a família dele veio do Congo. E o Philip nasceu na Rússia, tem 14 anos. Eles estão participando agora de um filme e aí deram uma paradinha para conversar com a gente. I want to know, do you like singing really? Você gosta mesmo de cantar? Yes. O Robert, o mais novinho, diz que quando canta se sente muito feliz. Because it makes me happy Hum. when I sing. O Makes me feel free. O Felipe diz que para ele cantar dá uma sensação de liberdade. I can do all the things I want. Eles cantam música clássica, mas também adoram música popular. Já ouviram música brasileira? E o Steve lembra de ter ouvido Garota de Ipanema quando se apresentou no Brasil. Ja, doch beim Film. Ja. O filme que eles estão gravando se chama Os Bons Pastores e vai ser lançado na Áustria, em dezembro, nas festas de fim de ano. E neste país, muitas vezes parece que estamos fazendo uma viagem no tempo. Este espetáculo, um dos mais esperados em Viena, acontece na Escola Espanhola de Equitação. Os astros são estes cavalos, os lipizanos, uma raça austríaca, resultado do cruzamento de cavalos árabes, italianos e espanhóis. A apresentação deles é um acontecimento. Durante o show, é preciso ficar muito quieto. O barulho atrapalha os cavalos. Na plateia, plebeus e nobres, como a infanta Helena, filha do rei da Espanha. On the behalf of my father, King Juan Carlos. A festa na Escola de Equitação de Viena é uma das mais belas do país. É um dia intenso, animado. Além da música, baile é uma das grandes tradições austríacas. Só em Viena acontecem 450 por ano. Este, na Escola de Equitação Espanhola, é um dos mais grandiosos. 80 casais dançaram a valsa. Olha que bonito! Música, dança, história, cultura, tradição e modernidade. Tudo junto e misturado. Talvez seja esta a fórmula que a Áustria encontrou para ser um país símbolo de qualidade de vida. E fique agora com Verdades Secretas. Para todo mundo, um fim de semana assim maravilhoso e até a próxima sexta.